Uma herdeira milionária se afoga dentro de um carro de luxo arrastado por uma enchente e é salva por um pobre camponês que nunca ouviu falar dela. Isolados, ela precisa esconder quem é, mas o que começa como sobrevivência mergulha num segredo capaz de destruir tudo. E quando a verdade vem à tona, ninguém está preparado para o que acontece. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O som agudo do alerta meteorológico ainda ecoava no painel digital quando Isadora girou o volante com força, tentando manter o controle do SUV. A estrada que cortava os campos parecia ter se dissolvido sob a tempestade que caía como uma cortina de ferro líquido. Os pneus perderam tração. A água subia depressa, como se o mundo estivesse afundando com ela dentro. O limpador de para-brisa já não dava conta. As gotas pesadas batiam como pedras no vidro. O celular vibrava no banco do passageiro, mas ela não ousou tirar os olhos da estrada, ou do que restava dela. O GPS havia falhado. O rádio só cuspia chiados. "Calma, é só uma estrada rural. Vai passar", murmurou, como se a própria voz pudesse protegê-la do caos lá fora. Mas não passou. O carro estancou em um trecho onde a água já cobria metade das rodas. Isadora tentou dar ré. Nada. Pisou no acelerador. O motor gemeu, afogando-se. Foi quando sentiu o impacto. Uma correnteza lateral empurrou o veículo, fazendo-o girar em câmera lenta. Um tronco de árvore bateu com força contra a porta do passageiro. O SUV inclinou. A água começou a invadir o assoalho. Pânico. Ela gritou por ajuda, mas a única resposta foi o rugido do rio improvisado. Tentou abrir a porta. Trancada. Vidros travados. Pegou o celular. Sem sinal. Os olhos dela, arregalados, buscaram qualquer sinal de vida na margem da estrada alagada. Nada além de escuridão e lama. A água chegou aos joelhos. O ar ficou denso. O frio entrava pelos ossos. A respiração começou a se acelerar. Isadora bateu no vidro com o cotovelo, depois com a bolsa. Nada. Estava presa. Então, um vulto. Um homem. Alto, magro, com um capuz encharcado colado à cabeça. Ele corria contra a corrente, arrastando algo de metal. Um pé escorregou. Ele caiu, levantou de novo. Chegou ao carro. Isadora tentou gritar, mas o som ficou preso no peito. Ele ergueu uma barra de ferro e começou a bater no vidro lateral com fúria. Trac, trac. O vidro trincou, estourou. A água entrou com força, empurrando Isadora contra o volante. O homem enfiou o braço e puxou-a pelos ombros. Ela engasgou. Engoliu água. A respiração falhou, mas foi arrastada para fora. Lama, frio, vozes distantes, tudo embaralhado. Ela sentiu o corpo bater no chão firme. Tossiu, arfou. Viu o rosto dele por segundos, coberto de barro, barba por fazer, olhos castanhos intensos. "Você tá viva?" perguntou ele sem fôlego. Ela desmaiou. O teto de madeira estava escuro e baixo quando Isadora abriu os olhos. A cabeça latejava. O corpo tremia de frio. Uma colcha áspera a cobria. Ela estava deitada em um sofá gasto. O som da chuva ainda estava ali, mas abafado. Tentou se sentar. A tontura voltou como um soco. "Calma. Fica deitada." O homem estava ali, agora sem capuz. Roupas simples, sujas de terra. Estava sentado numa cadeira de palha, com os braços cruzados e uma expressão dura. Onde eu tô?" sussurrou. "Na minha casa, Vila de Santa Lúcia. A estrada desmoronou. Você ia morrer afogada." Ela tentou puxar da memória. A estrada, o carro, o rosto dele. "Meu celular", começou. "Tá seco no fogão. Não tem sinal aqui. Vai ter que esperar." Ela hesitou. Precisava contar quem era? Não, não ainda. "Meu nome é Isa." Ele assentiu. "Miguel." Silêncio. Isadora olhou ao redor. A casa era pequena, de madeira envelhecida. Havia um fogão a lenha, uma mesa com 2 cadeiras e uma estante com livros antigos. Simples, rústico,
limpo, apesar do caos. Obrigada por me salvar. Miguel apenas deu um meio aceno. Você estava dirigindo aquele carro enorme numa estrada assim, no meio dessa chuva. O que você estava pensando? Ela não respondeu. Não sabia. Fugindo, buscando paz. Nem ela sabia ao certo porque tinha pegado a estrada rural naquela tarde. Só sabia que precisava escapar de tudo. Você é da cidade? Ele perguntou. Sim, vim visitar uma amiga que mora mais adiante. Me perdi na estrada. Mentira. Miguel não pareceu convencido, mas não pressionou. Foi até o fogão, pegou uma caneca e voltou. Toma isso, chá de boldo. Vai ajudar a cabeça. Ela pegou com as mãos trêmulas. Obrigada. Pode ficar aqui até a chuva passar. Mas amanhã vai ter que ajudar. Ela o olhou surpresa. Ajudar? Tem muita gente da vila que perdeu tudo com essa enchente. A gente vai precisar de mãos, até as de quem nunca pegou numa enxada. Havia uma ponta de provocação ali. Ela forçou um sorriso. Claro, eu ajudo. A luz do amanhecer entrou filtrada pela cortina fina de tecido bege, pousando sobre o rosto de Isadora com um calor suave. Ela acordou de sobressalto, sentando-se de uma vez no sofá estreito. O corpo doía, como se tivesse sido atropelado por um trem. Por um segundo, esqueceu onde estava. O cheiro de madeira queimada e ervas cozidas pairava no ar. Aos poucos, os fragmentos da noite anterior voltaram. A água, o carro, o homem. Ela virou a cabeça e o viu, do lado de fora da casa, dividindo lenha com um machado. O gesto firme, os ombros largos, o movimento concentrado. Ainda parecia uma miragem. Miguel. Isadora puxou a colcha até os ombros. Sentia frio, vergonha e algo que não sabia nomear. O celular. Ela o viu em cima da bancada. Correu até ele, ainda sem sinal. Nenhuma barra, nenhum milagre. Atrás dela, a porta rangeu. Vai querer café ou chá? A voz de Miguel era baixa, arrastada, como quem escolhe bem as palavras antes de gastá-las. Isadora se virou, forçando um sorriso. Café, se tiver. Ele assentiu e foi até o fogão. A chaleira já chiava. O silêncio entre os dois era espesso, quase sólido. Ela sabia que precisava manter a história. Você mora aqui há muito tempo? Desde sempre. E vive sozinho? Sim. Cada resposta era uma muralha. E ela não podia culpar. Aparecera no meio da noite com roupas caras e um SUV atolado no barro. Não era exatamente o tipo de pessoa que os vizinhos dele deviam receber todo dia. Devo ter te dado um trabalhão ontem. Tentou puxar assunto, esperando um tom mais leve. Ele virou-se com duas canecas fumegantes e pousou uma diante dela. Não é todo dia que a gente arranca alguém de dentro de um carro afundando, mas não foi o pior que já vi. Ela segurou a caneca com as duas mãos. O calor era bem-vindo. O peso no peito, não. Obrigada de novo, de verdade. Você me salvou a vida. Eu estava indo visitar uma amiga, mas me perdi depois que o GPS falhou. Ela prendeu a respiração, esperando alguma reação. Miguel apenas a observou por alguns segundos. Seus olhos não eram agressivos, mas viam mais do que deviam. E essa amiga mora onde? Ah, próximo de Serra Branca. Você conhece? É longe daqui. E não tem estrada que leve direto para lá, não. Isadora congelou. Pensou rápido. Ela me passou uma rota alternativa, mas acho que me confundi na bifurcação. Ele bebeu o café sem tirar os olhos dela. Não disse nada. A tensão era palpável. O silêncio entre os dois não era o de conforto. Era o de uma partida de xadrez. Ela precisava virar o jogo. Você trabalha com agricultura? Planto feijão, abóbora. Tenho umas galinhas. Nada demais. E a vila? Parece bem isolada. A gente se vira, mas essa enchente pegou todo mundo de surpresa. Vocês têm ajuda da prefeitura? Ele deu um riso curto. Ajuda? Só aparece em época de eleição. Isadora mordeu o lábio. Ela conhecia esse discurso. Tantas campanhas publicitárias da empresa da família que romantizavam a vida no interior. E ali estava ela, encarando o avesso do que venderam.
Vai chover mais hoje? Arriscou. Talvez. Mas a estrada está bloqueada. Só helicóptero agora. Ela assentiu. Então vou incomodar um pouco mais. Ele encolheu os ombros. A casa é pequena, mas tem teto. Havia algo desconcertante na maneira como ele era direto, quase seco. Não estava sendo rude, era só real, sem floreios. Como o barulho da lenha estalando no fogo, como o cheiro de terra molhada entrando pela janela. Miguel recolheu os pratos da noite anterior e começou a lavá-los numa bacia com água morna. Isadora observou em silêncio. Na cidade, ninguém fazia isso sozinho. Posso ajudar em algo? Ele olhou por cima do ombro. Sabe cozinhar? Ela hesitou. Digamos que sei fazer um bom ovo mexido. Então já é mais do que muita gente por aqui. Um pequeno sorriso se formou. Breve. Mas foi um começo. No fim da manhã, Miguel saiu para verificar os danos causados pela chuva. Isadora ficou sozinha na casa. Aproveitou para explorar o ambiente. Tudo era extremamente organizado, mesmo em sua simplicidade. Os livros na estante iam de romances clássicos a manuais de plantio e biologia. Um deles estava marcado com uma folha seca, A Semente da Terra. Ela o abriu ao acaso e leu um parágrafo sublinhado. Quem conhece a terra conhece a verdade, e quem planta com as próprias mãos jamais aceita colher mentiras. Engoliu seco. Voltou ao sofá pensativa. Ela não tinha ideia de quanto tempo teria que manter aquela mentira. Mas sabia que quanto mais demorasse, mais dolorosa seria a revelação. Ainda assim, algo nela resistia. Talvez porque, pela primeira vez, ninguém estava tratando-a como a filha do dono. Apenas como Isa, uma mulher perdida na tempestade. Quando Miguel voltou, a camisa estava molhada de suor e lama. Trazia sacolas com hortaliças e uma expressão exausta. Tem gente da vila que perdeu tudo. Uns estão sem água, sem comida. Ela se levantou. Quero ajudar. Me diga o que posso fazer. Ele hesitou. Você não parece do tipo que carrega baldes. Talvez não pareça, mas quero tentar. Ele a encarou com olhos desconfiados. Ainda assim, pegou uma mochila velha e jogou nas mãos dela. Vamos ver se você aguenta. O barro subia até quase os tornozelos de Isadora. O calor era abafado, úmido, e cada passo parecia uma disputa entre seus tênis caros e o chão que insistia em engoli-los. A mochila nas costas já pesava mais do que deveria. Miguel andava à frente, sem dizer muito, carregando 2 sacolas pesadas com verduras frescas, como se o barro fosse chão de asfalto. A vila estava silenciosa demais para um lugar que havia sido violentamente inundado 2 dias antes. Telhados encharcados, portas entreabertas, crianças brincando com galhos e poças, como se fossem brinquedos. Havia uma normalidade estranha ali, uma aceitação melancólica do caos. Ali é a casa da Dona Olinda. O marido morreu no último verão. Ela mora sozinha agora, disse Miguel, parando diante de uma casinha de madeira azul com janelas brancas e vasos tortos na janela. Isadora assentiu, sem fôlego. O que vamos fazer? Ver se ela tem o que comer, se a água levou o fogão dela. Miguel bateu a porta 2 vezes antes de empurrá-la com cuidado. Dona Olinda? A senhora apareceu com os olhos fundos e o rosto marcado por rugas profundas. Enrolada num chale, sorriu ao ver Miguel. Menino, graças a Deus. Eu achei que ninguém vinha hoje. Trouxe um pouco de comida. Essa aqui é Isa, tá ajudando. Isadora sorriu sem jeito, estendendo a mão. Dona Olinda segurou com delicadeza. Você não é daqui, né? Não, mas estou tentando ajudar como posso. Isso é bom. Sempre cabe mais um quando tem boa vontade. Miguel entrou na casa, abriu a despensa, olhou o fogão, conferiu o botijão de gás. Isadora observava, sem saber onde colocar as mãos. Quantas casas vocês visitam por dia? Perguntou baixinho. Quantas derem tempo? E fazem isso sempre? Sozinhos? Não é questão de escolha. A gente se vira com quem aparece. Isadora não respondeu. A simplicidade do gesto, a ausência de expectativas,
Tudo soava diferente do mundo onde ela cresceu. Lá, cada boa ação vinha com marketing, com logo, com hashtag. Aqui, era só necessidade. Ao longo da manhã, eles visitaram outras 4 casas. Cada uma parecia uma cápsula de luta silenciosa. Em uma mulher lavava roupas à mão com sabão caseiro. Em outra, um rapaz tentava reconectar uma antena improvisada de internet. Em todas, Miguel era recebido com respeito contido e olhares curiosos para Isadora, a estranha de mãos limpas e roupas de cidade. Em uma das casas, uma menina de uns 7 anos ofereceu a ela um desenho feito com lápis de cor manchado de umidade. Uma árvore, uma casa, 2 rostos sorrindo. Para você guardar, porque você é bonita. Isadora segurou o papel como se fosse vidro. A menina correu para dentro antes que ela pudesse agradecer. Você tá bem? A pergunta veio de Miguel horas depois, quando já voltavam para casa. A mochila dela estava vazia. As mãos vermelhas de tanto segurar alças ásperas. Sim, só um pouco exausta. Não parece que você é de muito esforço físico. Não sou. Ele riu pela primeira vez. Não foi zombeteiro. Foi verdadeiro. Mas você tentou. Isso já é mais do que muita gente da cidade faria. Ela não sabia se aquilo era um elogio ou um lembrete. Mesmo assim, sorriu. De volta à casa de Miguel, Isadora sentou-se no degrau da varanda, respirando fundo. O sol já se punha por trás das árvores distantes, tingindo o céu de um laranja vibrante. O celular ainda insistia em não mostrar sinal. Ela o jogou de lado com um suspiro. "O que você faz quando não tem para onde fugir?" perguntou de repente. Miguel estava limpando os sapatos com uma escova. Parou, ergueu o olhar. "Você fica. Aprende a ficar. Mesmo quando tudo dentro de você quer sair correndo. Especialmente nessas horas." Isadora passou a mão pelos cabelos úmidos. O que estava fazendo ali? Cada dia naquele lugar parecia desmanchar uma parte dela. Mas não era exatamente uma dor ruim, era como se estivesse desaprendendo e talvez precisasse disso. "Você vai ficar quanto tempo?" Ela hesitou. "Não sei, até conseguir contato, até tudo se acalmar." Miguel assentiu. Não questionou. Mas seus olhos diziam que sabia que havia mais por trás daquela resposta. Naquela noite, Miguel cozinhou um ensopado simples com abóbora e arroz. Comeram em silêncio, ouvindo apenas o som dos grilos e da lenha estalando. "Você cozinha bem", disse Isadora. "Não tem delivery por aqui." Ela riu, de verdade. Foi leve, desarmado. Ele a olhou por alguns segundos antes de se levantar e recolher os pratos. Na mesa, Isadora reparou em um porta-retrato com uma imagem antiga. 2 meninos muito parecidos rindo em frente a uma plantação. Um deles era Miguel. O outro, "É seu irmão?" Ele congelou por um segundo, depois assentiu. "Era. Ele não está mais com a gente. Desculpa. Não queria invadir." Miguel respirou fundo. Não foi culpa sua. Mas havia algo na maneira como disse aquilo que deixava claro. Alguém teve culpa. E era uma história ainda não contada. Naquela noite, Isadora demorou a dormir. O colchão improvisado no sofá doía nas costas. Uma cabeça fervilhava, os pés doloridos, mas havia algo mais, um desconforto diferente, um silêncio que ecoava mais fundo. Ela pensava no rosto da menina do desenho, na água escura que quase a engoliu, na forma como Miguel não fazia perguntas, mas via tudo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava no controle. E talvez não precisasse estar. O som do galo cantando era um tipo de despertador que Isadora jamais escolheria. Ainda assim, ela abriu os olhos antes do sol romper no céu. A luz alaranjada vazava pelas frestas da parede e o ar carregava o cheiro de madeira crua, fumaça e terra úmida. Do outro lado da casa, Miguel já se movia. Os passos firmes, o arrastar de cadeiras, o tilintar de utensílios. Ela sentou-se devagar, esticando os braços doloridos. Cada músculo lembrava o dia anterior.
Os baldes, as caminhadas, o calor abafado. Mas, estranhamente, ela não sentia arrependimento. Era um incômodo físico, misturado a uma espécie de orgulho silencioso. Miguel abriu a porta da frente sem dizer nada. O céu lá fora ainda era meio azul, meio cinza. Uma névoa baixa cobria o campo. Isadora colocou os tênis, agora permanentemente manchados, e seguiu o som do balde batendo no poço. "Bom dia", disse, ainda sonolenta. Miguel apenas assentiu com a cabeça, continuando a encher os recipientes. Passou-lhe um balde cheio e apontou com o queixo para o lado da casa. "Lava o chão da varanda. Tá cheio de lama da noite passada." Sem protestar, ela pegou o balde e foi. A água estava gelada. Seus pés escorregaram nas primeiras tentativas. As mãos, pouco firmes. Mas ela insistiu. O que antes seria motivo de indignação ou terceirização imediata, agora era apenas uma tarefa. Ali ninguém fazia por ela, e surpreendentemente, isso estava começando a fazer sentido. Na cozinha, Miguel a observava pela janela, em silêncio. Havia algo curioso naquela mulher, uma fragilidade evidente, mas que não impedia a tentativa de se adaptar. Ela escorregava, sim, reclamava baixinho, sim, mas não parava. Ele não fazia ideia de quem era Isa. Só sabia que, em meio ao caos da chuva, tinha salvado uma mulher que parecia de outro planeta. E agora, ali estava ela, esfregando lama com uma escova velha, como se sua vida dependesse disso. Talvez dependesse. Depois do café, Miguel a levou até o pequeno canteiro que mantinha nos fundos. Era uma horta modesta, mas bem cuidada. Coentro, couve, alface, mandioca, cebolinha, isso aqui precisa de cuidado. Todo dia, água na medida certa, arrancar erva daninha, replantar quando perde raiz. Nada aqui sobrevive com descuido. Isadora ajoelhou na beirada, encarando a terra como se fosse um quebra-cabeça novo. "E como sei o que é planta e o que é mato?" Miguel agachou-se ao lado dela. "O mato cresce mais rápido, mas não serve para nada. A planta demora, mas dá fruto." Ela o olhou de lado. Não tinha certeza se ele falava da horta ou dela. Começaram a trabalhar em silêncio. Ele ia mostrando os gestos com paciência. Ela errava, refazia, perguntava. Suas unhas ficaram sujas, o cabelo grudado na testa. E pela primeira vez em dias, esqueceu o celular, o mundo, os compromissos que a esperavam, ou não. Ali, naquela terra escura, tudo parecia mais verdadeiro. Na hora do almoço, Isadora ofereceu-se para cozinhar. Miguel arqueou as sobrancelhas, mas deixou. Ela achou panelas, lavou legumes, tentou lembrar dos temperos que vira usar no dia anterior. Cortou a abóbora torto, queimou um pouco o alho. Quando serviu os 2 pratos, estava exausta e orgulhosa. Miguel comeu em silêncio. "E então?" perguntou ela esperançosa. "Tá comível?" Ela jogou um pano de prato nele, rindo. "Você precisa aprender a dar elogios, sabia?" Ele apenas sorriu, e aquilo já parecia uma vitória. No fim da tarde, caminharam juntos até o galinheiro. Isadora teve que vencer o medo absurdo das aves bicudas, mas aprendeu a recolher ovos com mais calma. Quando uma das galinhas bicou seu dedo, ela gritou. E Miguel não conseguiu esconder a risada. "Tá vendo? Não sou tão inútil quanto parece", disse ela, soprando o dedo machucado. "Só meio desastrada. Eu prefiro pensar que sou em processo de adaptação." Miguel assentiu. "Adaptação dá trabalho e dói um pouco." Na varanda, ao anoitecer, os 2 beberam chá olhando para a estrada ainda interrompida. O céu estava limpo pela primeira vez em dias. Um silêncio tranquilo os envolvia. "Você sempre viveu aqui?" perguntou Isadora. "Desde criança. E nunca quis sair?" "Já pensei, mas quando você nasce na terra, ela te puxa de volta. A gente é como raiz. Pode até esticar, mas não arranca fácil." Isadora ficou em silêncio por um tempo. "Na cidade, a gente vive pulando de vaso em vaso, achando que é liberdade." Miguel a olhou, surpreso com a metáfora. Sorriu.
Talvez você tenha mais terra do que pensa. Ela encostou-se no encosto da cadeira, fechando os olhos por um momento. Talvez, mesmo sem perceber, estivesse começando a enraizar-se ali. A noite caiu devagar, com o tipo de silêncio que só existe onde não há concreto. A luz fraca da lamparina desenhava sombras nas paredes de madeira, e o vento que soprava pelas frestas carregava cheiro de mato molhado. Na varanda, Miguel afiava uma faca com uma pedra escura, movimentos repetitivos, quase hipnóticos. Isadora, sentada na cadeira de balanço, observava sem disfarce. "Isso relaxa?" perguntou, quebrando o silêncio. "Não, mas ajuda a pensar." Ela não respondeu. Estava mais calada que o habitual. O dia tinha sido puxado. Consertaram uma cerca, limparam entulhos da estrada, recolheram roupas doadas. O corpo dela estava exausto, mas a mente estava em redemoinho. "Posso perguntar uma coisa?" Miguel parou o movimento. "Pode tentar." Quem era o menino da foto na estante? Ele ficou alguns segundos em silêncio. A lâmina parou de cantar sobre a pedra. "Meu irmão, Samuel." Ela esperou. Miguel respirou fundo, como se estivesse buscando coragem na própria memória. Ele era mais novo, engraçado, inteligente de um jeito que não cabia aqui. Queria estudar fora, fazer engenharia ambiental. Dizia que ia mudar o mundo. Isadora engoliu seco. E o que aconteceu com ele? Miguel se levantou, caminhou até o parapeito da varanda e encarou o escuro como se pudesse enxergar o passado nele. Há 2 anos fizeram uma obra perto daqui. Uma empresa grande. Prometeram empregos, desenvolvimento, aquelas palavras bonitas que vêm em campanha. Construíram uma barragem para conter resíduos industriais de uma mineradora. Ela já sabia onde aquilo ia dar. Choveu demais. A estrutura não aguentou. A lama desceu com força. Enterrou parte da mata, poluiu o rio, matou os peixes e levou meu irmão junto. Isadora sentiu o peito apertar. "Ele estava lá?" sussurrou. Ele tinha conseguido um estágio na cooperativa local que fazia monitoramento ambiental. Tentou avisar que a barragem tinha falhas. Ignoraram. No dia do rompimento, ele estava recolhendo amostras d'água. Meu Deus! Miguel passou a mão pelo rosto como se apagasse a lembrança. Acharam o corpo dias depois, enterrado em lama, com o tablet ainda nas mãos. O silêncio caiu pesado. Isadora queria dizer algo, qualquer coisa, mas sua garganta parecia costurada por dentro. E a empresa? Não fizeram nada? Deram entrevista. Disseram que foi acidente isolado, que prestaram toda a assistência. Mas a gente aqui sabe, eles sabiam do risco, só não se importaram. Ela olhou para ele e algo dentro dela se partiu. A dor nos olhos de Miguel não era raiva simples, era um tipo de luto que se veste de silêncio, um peso que não se solta. Isadora se levantou e caminhou até ele, sem saber o que estava fazendo. Ficou ao lado, olhando o escuro também. Desculpa. Por quê? Por tudo isso. Por essa dor. Ele a olhou de relance. Não havia acusação, mas havia algo mais cruel. A ausência dela. Você não tem culpa. Ela queria acreditar nisso, mas o nome da empresa ficou martelando na cabeça. Ela não sabia os detalhes, mas algo no jeito como Miguel falou, alguma coisa no nome da mineradora, lhe soava familiar, conhecido demais. Ela se afastou, voltando para dentro da casa. Foi até a bolsa, puxou o celular, sem sinal. Mas o logo da mineradora que Miguel citou, Zeutar Ambiental, a fazia lembrar de reuniões abafadas, planilhas aceleradas e um almoço com seu pai, quando ele elogiou a agilidade da nova divisão de resíduos adquirida no interior. A ligação era real, forte, e de algum modo, Isadora estava conectada àquela tragédia. Sentou-se no sofá e deixou o corpo desabar. O nó na garganta era mais grosso do que qualquer justificativa que pudesse dar. Ela ouvira a história dele, e ele não fazia ideia da dela. Não ainda.
O nome Zeltar Ambiental ecoava na cabeça de Isadora como um zumbido insistente. Aquilo não era coincidência. Não podia ser. Ela revirou mentalmente os arquivos de conversas de jantar, reuniões abafadas no escritório do pai e relatórios que passavam pela sua mesa antes das apresentações corporativas. Zeltar era uma subsidiária, um braço discreto da Vicenza Global, o império construído por sua família. Ela se levantou do sofá como se algo queimasse por dentro, a garganta seca, a nuca formigando. Foi até o quarto de Miguel, que ficava nos fundos, e olhou para a porta fechada. Pensou em bater, contar tudo ali mesmo. Dizer: Miguel, a empresa responsável pela morte do seu irmão faz parte da minha família. Eu sou Isadora Vicenza. Mas não conseguiu. Voltou para a cozinha e se apoiou na bancada. O cheiro do chá da noite anterior ainda pairava no ar. Mas agora, tudo parecia contaminado por um tipo de culpa que não se desfaz com banho ou sono. A mão tremia quando abriu o celular de novo. Sem sinal. Nada. E talvez fosse melhor assim. Porque o que ela faria com essa informação se tivesse acesso ao mundo? Fugir, denunciar ou esconder? Você está acordada ainda? A voz de Miguel a fez virar com um sobressalto. Ele estava na porta da cozinha, sem camisa, com uma toalha jogada no ombro, visivelmente surpreso por vê-la de pé àquela hora. Insônia mentiu. Ele apenas assentiu. Pegou um copo d'água e a observou por alguns segundos. Tá com cara de quem viu fantasma. Ela forçou um sorriso. Talvez tenha visto. Miguel não insistiu, mas ficou ali mais alguns instantes, como se sentisse algo fora do lugar. Descansa. Amanhã tem mais trabalho. E voltou para o quarto. Isadora permaneceu parada, com as mãos nos bolsos e o coração afundando no peito. Na manhã seguinte, o sol surgiu opaco, escondido por nuvens baixas. O calor era pesado, grudando na pele como poeira úmida. Durante o café, Miguel falava pouco, e Isadora, menos ainda. Cada colherada de mingau era um esforço para fingir normalidade. Hoje a gente vai tentar limpar o armazém da vila. Tem lama até no teto. Ela assentiu. Queria trabalhar, sujar as mãos, sentir o peso real do mundo, algo que distraísse da consciência. A vila estava mais movimentada do que nos dias anteriores. Crianças carregavam baldes, homens arrastavam móveis destruídos, mulheres peneiravam arroz que sobrou seco. Um grupo organizava doações sob um toldo improvisado. Isadora mergulhou ali, pegando caixas, varrendo o chão, carregando lençóis, qualquer coisa que evitasse falar. Você tá estranha hoje. A frase veio de uma mulher de meia idade que coordenava as atividades. Ela tinha os olhos atentos e um lenço colorido na cabeça. Só cansada, respondeu Isadora sem parar de dobrar cobertores. Não parece cansaço, parece angústia. Isadora parou por um segundo, mas voltou ao trabalho. Talvez um pouco dos dois. A mulher apenas assentiu, como quem sabia que certas dores não precisam de nome. Na hora do almoço, Miguel reapareceu. Estava coberto de lama até a cintura, mas parecia satisfeito com o progresso. Você foi bem lá, disse ele, limpando as mãos num pano. Fiz o que deu. É mais do que muita gente. Ela agradeceu com um gesto da cabeça. Ficaram em silêncio por um tempo, sentados sob a sombra de uma árvore, bebendo água morna de garrafa reutilizada. Você tem cara de quem nunca lavou uma calçada na vida, disse ele de repente. E você tem cara de quem nunca usou elevador. Os dois riram. O gelo rachou por um momento. Por que veio parar aqui, Isa? De verdade. Ela mordeu o lábio. O coração acelerou. Eu precisava fugir. Fugir do quê? Ela desviou o olhar. De mim mesma, talvez. Miguel não insistiu. Apenas bebeu mais um gole d'água. Tem coisas que a gente carrega sem saber. E quando se dá conta, já é tarde. Ela quase perguntou o que ele carregava, mas sabia, e agora também carregava algo.
À noite, no chuveiro improvisado no fundo do quintal, Isadora ficou mais tempo do que o necessário. A água fria lavava a sujeira da pele, mas não levava a culpa. Fechou os olhos e deixou a cabeça pender para trás. A empresa da sua família matou um irmão de Miguel. E agora ela dormia sob o teto dele, comendo o que ele plantava. Ela não sabia se aquilo era ironia ou justiça. Voltou para dentro, encontrou Miguel organizando ferramentas numa caixa de madeira. Ele nem levantou o olhar. "Boa noite", disse apenas. "Boa noite." Ela fechou a porta do quarto e se encostou nela por dentro, respirando fundo. Queria contar. Queria, mas sabia que, se falasse agora, talvez não houvesse volta. Então, pelo menos por enquanto, Isa continuaria sendo só Isa. E o nome Vicenza continuaria escondido. O céu daquela tarde estava carregado, mas não chovia. A vila parecia suspensa no tempo entre o caos recente e o esforço de reconstrução. Isadora lavava roupas ao lado de uma senhora chamada Lourdes, que contava histórias de enchentes antigas e filhos que foram tentar a vida lá para a capital. O barulho dos riachos improvisados entre as casas era constante. A cada passo, sapatos afundavam na lama ou escorregavam em pedras. Ainda assim, Isadora parecia menos deslocada. Os dedos estavam feridos, os músculos doloridos, mas algo nela já andava no ritmo da terra. Foi então que sentiu a vibração no bolso do casaco. O celular. Tirou com pressa. Uma única barra de sinal. O coração disparou. Antes mesmo de decidir se deveria ou não fazer algo, a tela piscou. Eduardo ligando. Ela olhou ao redor. Miguel estava longe, distribuindo ferramentas a um grupo de jovens. Ainda assim, Isadora virou de costas e caminhou rapidamente até o fim da cerca, atrás de um amontoado de pneus velhos. Atendeu. "Alô? Isadora? Meu Deus, você tá viva?" A voz dele estava trêmula, abafada por interferência. O sinal oscilava. "Tô bem? Tô... segura." "Como assim, segura? Onde diabos você tá? A polícia fez buscas. Você sumiu no meio do nada. Eu achei que você tivesse..." "Calma. Eu tô numa vila rural. Me abrigaram depois do acidente. O carro foi levado pela água, mas eu fui resgatada. Tô viva." "Resgatada por quem? Quem tá com você?" Ela hesitou. "Um morador da região. Um rapaz chamado Miguel. Ele me acolheu. Mas não é ninguém perigoso, Eduardo. Não se preocupe." Silêncio do outro lado. Depois, um tom mais firme. "Você não conhece essas pessoas. Eles podem estar te usando ou tentando alguma coisa. Você tá me ouvindo? Eu tô bem. Ninguém tentou nada. Só me deixaram ficar. Me trataram bem. Você devia ter ligado antes." Não tinha sinal. "E agora tem. Eu vou mandar o helicóptero amanhã. Manda a coordenada. A gente te tira daí." Isadora olhou para o céu. A barra de sinal começava a piscar, ameaçando sumir. "Eu não sei se quero ir ainda." O silêncio ficou mais denso. "Como assim, Isadora? Isso está começando a soar estranho." "Eu preciso pensar. Preciso de tempo. Você sumiu. Tá com desconhecidos. Agora não quer voltar? Tem algo que você não está me contando? Eduardo, por favor, confia em mim." A chamada caiu. Isadora ficou ali, encarando a tela que agora exibia sem serviço. O coração acelerado, a respiração curta. Ela sabia que aquele momento ia chegar, mas ainda assim não estava pronta. Quando se virou, Miguel estava a poucos metros, parado com as mãos sujas de graxa, os olhos fixos nela. "Você conseguiu sinal?" Ela respirou fundo. Por um instante, sim. "Era sua família?" "Meu noivo." O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Miguel assentiu com um leve movimento de cabeça, mas os olhos escureceram. "Ele está vindo te buscar?" "Não sei ainda. Talvez." Miguel se afastou antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Mais tarde, durante o jantar, a tensão era quase visível. A comida no prato parecia sem gosto. Os sons naturais da noite, que costumavam soar acolhedores, pareciam mais distantes.
Você não me contou que tinha noivo, disse Miguel por fim, sem levantar os olhos do prato. Não achei que fosse relevante. Para você, talvez não. Ela colocou os talheres sobre a mesa. Eu não escondi, só... Não falei, eu tô confusa. Não tô pedindo explicação, mas você quer. Ele a olhou finalmente. Eu quero entender por que alguém como você, com um noivo rico e uma vida na cidade, escolhe se enfiar aqui. E agora que o mundo voltou a te chamar, você hesita. Por quê? Isadora sentiu o peso da pergunta. Ela mesma ainda buscava essa resposta. Porque talvez aqui eu me sinta mais real. Miguel não respondeu. Levantou-se, pegou os pratos e foi até a pia. Isadora o observou em silêncio, sentindo uma distância crescer entre eles. Não física, mas outra, mais profunda, mais difícil de atravessar. A ligação havia acontecido, e com ela, uma linha fora traçada entre os dois mundos que ela agora ocupava. Um passo em falso, e tudo poderia desmoronar. O céu de Santa Lúcia amanheceu turvo, mas a vila despertava com energia. Depois da ligação com Eduardo e o clima tenso da noite anterior, Isadora acordou decidida a mudar o foco. Se não podia apagar o passado e ainda não conseguia encará-lo, ao menos podia agir no presente. No centro comunitário improvisado, havia caixas empilhadas, papéis soltos, roupas amontoadas em bancos de madeira. Crianças corriam entre doações abertas. Ninguém sabia ao certo o que havia sido recebido, o que faltava ou para onde ia cada item. Isadora cruzou os braços e observou o caos. "Posso ajudar?" perguntou a Lourdes, que coordenava os esforços com uma prancheta na mão e suor na testa. "Pode sim. Se conseguir entender essa bagunça, você merece uma estátua." Isadora sorriu. Pegou a prancheta, observou a estrutura e viu ali algo que reconhecia. Logística, organização, fluxo. Era um caos familiar, apenas com menos Excel e mais poeira. Em menos de uma hora, improvisou um sistema com cartazes coloridos e códigos simples. Alimentos não perecíveis de um lado, roupas separadas por tamanho do outro, itens de higiene ao fundo. Começou a treinar alguns adolescentes da vila para manter o sistema funcionando. Fez anotações em cadernos velhos, estabeleceu pontos de entrega e criou uma escala de revezamento. Miguel chegou no meio da tarde, carregando uma cesta com mandiocas frescas. Parou à porta, observando a movimentação. Isadora dava instruções rápidas, firme, mas sem arrogância. As pessoas a ouviam, respondiam. E pela primeira vez pareciam confiar nela de verdade. "Você tomou o lugar da Lourdes?" Isadora virou-se sorrindo ao ver Miguel. "Só dei uma pequena reorganizada. Nada demais. Você tá parecendo diretora de escola. Espero que seja um elogio." "Mais ou menos." Ela riu. Ele também, mesmo que por um segundo. Nos dias seguintes, o centro comunitário passou a funcionar com fluidez surpreendente. Quando chegavam caminhões com donativos, os voluntários já sabiam onde descarregar. Quando moradores vinham buscar algo, encontravam sem demora. Lourdes puxou Isadora de lado numa tarde especialmente agitada. "Você tem jeito com isso. Parece que nasceu para comandar. Já pensou em trabalhar com assistência social?" Isadora hesitou. "Na verdade, não. Meu mundo sempre foi outro." Pois devia pensar. Às vezes a gente nasce num lugar errado só para se encontrar no certo depois. A frase ficou martelando na cabeça dela por horas. Na varanda de casa, naquela noite, Miguel trouxe 2 pratos com canjica quente. "Vi que ficou até tarde no centro hoje. Está funcionando bem, mas ainda tem muito o que fazer. Tem gente dormindo em abrigos apertados. Você não precisava fazer isso tudo." "Talvez não, mas preciso fazer algo que preste. Não dá para fingir que sou só uma turista perdida." Miguel a observou por um tempo. "Você mudou." Ela desviou os olhos. "Ou talvez eu esteja voltando a ser quem devia ter sido. E quem era antes? Alguém que não via nada além do próprio reflexo."
Ele assentiu. Depois mexeu na canjica com a colher. Você tem talento para cuidar dos outros, mas precisa se cuidar também. Isadora sorriu. Miguel, isso foi quase poético. Não me acostuma. Eles riram juntos, e por um momento, tudo ali pareceu leve. No dia seguinte, Isadora acordou com um bilhete colado na parede do centro comunitário. Obrigado, dona Isa. A senhora organiza tudo igual, professora. Assinado, Jonas, 8 anos. Ela guardou o bilhete no bolso como se fosse um diploma. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava realmente construindo algo. E dessa vez, com as mãos sujas e o coração exposto. A noite caiu serena sobre Santa Lúcia. As nuvens haviam se afastado, revelando um céu cravejado de estrelas que pareciam mais próximas ali do que em qualquer outro lugar que Isadora já estivera. A vila dormia cedo, mas naquela noite ela não conseguia. O ar parecia carregado, não de chuva, mas de expectativa. Miguel estava na varanda, como de costume, afiando a faca sobre a pedra. O som repetitivo havia se tornado quase uma trilha sonora para os pensamentos dela. Isadora se aproximou em silêncio, descalça, os pés ainda úmidos da água fria do banho improvisado. Vestia uma blusa simples e um short largo, o cabelo preso num coque desajeitado. Sentou-se no degrau ao lado dele sem dizer nada. Miguel continuou afiando. Você sempre faz isso? Ela perguntou. Me ajuda a pensar. Pensar em quê? Em como manter tudo de pé. Ela observou o movimento dos braços dele. Havia força e controle, mas também algo contido, algo que ele não deixava escapar. E tem conseguido? Depende do que você chama de sucesso. Isadora inclinou a cabeça, observando-o de lado. Eu acho que manter-se inteiro num lugar que te quebra o tempo todo já é sucesso o suficiente. Miguel parou por um instante, como se não soubesse o que responder. Olhou para ela com um misto de surpresa e receio. Você fala como se tivesse aprendido isso aqui. Talvez tenha. Silêncio. O vento soprava leve, mexendo nas folhas das árvores próximas. Os sons da noite preenchiam os intervalos da conversa. Isadora encostou a cabeça no batente da porta. Estava próxima dele. Mais próxima do que jamais estivera. Você não é o que eu esperava encontrar, ela disse. Miguel deixou a faca de lado. Limpou as mãos com um pano. E o que esperava? Alguém bruto, fechado. Mas você vê o mundo com mais clareza do que qualquer executivo que eu conheci. E você não é o que eu esperava de alguém da cidade. Boa surpresa? Surpresa. Ela riu, mas havia algo mais ali. Algo que pulsava sob a superfície. Miguel, Isa. Os dois disseram ao mesmo tempo. Pararam. Riram. O clima que se formava entre eles era frágil, feito de nuances. Ela virou-se de frente. Ele não recuou. Isadora aproximou-se. Devagar, como se testasse os limites. Miguel sustentou o olhar. Os olhos dele pareciam questionar, mas não fugir. Ela tocou a mão dele que estava sobre o joelho. Ele não a afastou. E então, num impulso que veio de um lugar que nem ela mesma reconhecia, Isadora se inclinou e o beijou. Foi um toque breve. Os lábios dela nos dele. Suave. 1 segundo. 2. Mas Miguel recuou. Levantou-se devagar, o rosto sério, a respiração pesada. Não. A palavra caiu como uma pedra entre eles. Desculpa, disse Isadora, a voz trêmula. Não é isso. Então o que é? Ele passou a mão pelo rosto, virou-se de costas. Você tem um noivo. Você tem uma vida fora daqui. Eu sou só um cara tentando manter um pedaço de terra de pé. E eu sou só uma mulher tentando não desmoronar. Miguel não respondeu de imediato. Eu não posso ser só um capítulo estranho na sua vida perfeita. Um erro de percurso. Você acha que isso aqui parece perfeito para mim? Você não entende. Isso aqui é real. É sujo. É difícil. Não é lugar para romance de escapismo. Ela se levantou também, sentindo as mãos tremendo. Eu não sei o que isso é, mas não estou fugindo. Miguel olhou para ela e, pela primeira vez,
Os olhos pareciam com medo. Medo dela. Medo de si mesmo. É melhor você dormir. Amanhã tem mais trabalho. Ela assentiu devagar. Voltou para dentro da casa sem dizer mais nada. A porta fechada entre eles era mais do que madeira. Era tudo que ainda não tinham coragem de enfrentar. O som veio como um corte no silêncio, seco e insistente. Um zunido que crescia como uma ameaça invisível sobre Santa Lúcia. No início, parecia apenas mais um trovão abafado entre as montanhas. Mas em segundos, o zumbido se transformou num rugido inconfundível. Um helicóptero. As crianças foram as primeiras a correr para o campo, gritando e apontando para o céu. Adultos saíram das casas, protegendo os olhos contra o sol. Havia semanas que nenhum carro passava pela estrada. Quanto mais uma aeronave. A expectativa se espalhou como fogo seco. Isadora, que organizava os remanescentes de uma entrega de cobertores no centro comunitário, paralisou. O som do helicóptero era familiar demais. O coração disparou antes mesmo que ela pudesse entender por quê. Sentiu o estômago afundar. Olhou em volta, procurando Miguel, mas ele estava longe, cercado por jovens voluntários perto do galpão. O helicóptero surgiu atrás da colina como uma entidade deslocada, preta e reluzente. O barulho das hélices espalhava poeira, folhas e desconfiança. Desceu devagar, impondo-se com arrogância sobre a terra vermelha, até tocar o chão com um impacto seco. A porta lateral se abriu com precisão mecânica. E então ele desceu. Eduardo. De terno cinza claro, sapatos de couro que imediatamente afundaram no barro e uma expressão de puro incômodo. O cabelo impecável mesmo sob o vento, o olhar apressado, urbano, tenso. Ele parou, varrendo a vila com os olhos. Então a viu. Isadora. Ela não se moveu. Apenas o encarou, o corpo inteiro em alerta. Eduardo caminhou até ela com passos largos, desviando de crianças, ignorando os olhares. Parou a poucos centímetros. Não a tocou. Não perguntou se estava bem. Apenas lançou uma pergunta. Você perdeu o juízo? Eduardo, não aqui. Você tem ideia do que causou? Dias sem dar notícia. A polícia acionada, sua família desesperada. E você aqui? Brincando de escoteira nesse fim de mundo? Fala baixo. Fala baixo. Você tem noção de como isso parece? Você, herdeira da Vicenza global, limpando lama no meio de uma vila rural, dormindo na casa de um estranho? Isso é uma piada? A voz dele foi alta o suficiente para atrair a atenção de todos ao redor. Os moradores começaram a se aproximar. Lourdes franziu a testa. Um dos meninos da vila parou com um pacote de arroz nas mãos. E então, como se o destino planejasse cada segundo, Miguel saiu do galpão, sujo de graxa e poeira, e olhou em direção ao helicóptero. O olhar dele encontrou o dela. Depois, deslizou para Eduardo. O tempo parou por um segundo. Você quer me envergonhar? Continuou Eduardo. Ou só enlouqueceu de vez? Eduardo, chega. Não, eu ainda nem comecei. Essas pessoas precisam saber com quem estão lidando. Você se apresentou como Isa, certo? Mas o nome completo é Isadora Vicenza, filha de Lorenzo Vicenza, a mulher que deveria estar numa reunião de conselho agora, e não jogando areia com crianças. O choque reverberou como uma pancada seca. Os murmúrios se espalharam. Isadora sentiu o rosto queimar. Seus olhos se voltaram para Miguel, que agora caminhava devagar, como se tentasse montar um quebra-cabeça que, no fundo, já sabia estar resolvido. Você mentiu? Ele perguntou sem alterar o tom. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Você mentiu para mim, para todos? Eu ia contar, eu só não sabia como. O nome da empresa que matou meu irmão é o mesmo do seu sobrenome? Isadora ficou em silêncio. As palavras não vinham. O peso do momento a esmagava. Miguel assentiu devagar. Cada movimento era calculado, como se quisesse manter a compostura. Mas os olhos estavam feridos. Foi o que eu pensei. E então ele virou de costas.
Andou em direção à rua devagar, mas sem olhar para trás. Isadora deu um passo, depois outro. Miguel, por favor, mas ele já estava longe demais para ouvir. Eduardo aproximou-se, tentando pegar seu braço. Vamos, você já se humilhou o suficiente. Ela o afastou com força, os olhos agora marejados. Você não entende, você nunca entendeu. Eu entendo que você tem um papel, Isadora. Você tem uma empresa, um sobrenome, uma imagem. Você não pode simplesmente sumir e se apaixonar por um camponês qualquer como se fosse uma série barata de streaming. E você acabou de reduzir tudo o que eu vivi aqui a isso, porque é isso que é. Ela sentiu o colapso se aproximando como uma onda. Não fala mais comigo. Você vai comigo agora. Eu não vou. Você não tem escolha. Sua família exige. Eu não sou mais um produto da família Vicenza. A frase saiu com tanta força que calou até o zumbido residual do helicóptero. Eduardo deu um passo para trás. A plateia, agora em torno deles, observava tudo em silêncio. Isadora sentiu os olhos marejarem de novo. Correu para longe. Não sabia para onde. Só sabia que precisava sair dali. Ela entrou na casa de Miguel como quem invade o próprio passado. As paredes simples, o cheiro da madeira, os objetos no lugar de sempre, tudo ali era real demais. E ainda assim, agora parecia distante. Tirou os sapatos, caiu de joelhos no meio da sala e chorou. Um choro rasgado, sem contenção. A máscara havia caído. A vida toda, construída em torno de expectativas e etiquetas, desmoronava sob o peso da verdade. Não era mais Isa. Não era mais só Isadora Vicenza. Era alguém no meio do nada, tentando juntar os cacos de quem nunca teve coragem de ser. A voz de Eduardo ecoava em sua mente. As palavras de Miguel a feriam mais do que deveriam. E no fundo, a dor não era só pelo rompimento. Era pela culpa. Ela fazia parte daquilo. A Vicenza Global não era só o sobrenome. Era um sistema que ela sustentava, mesmo sem perceber. No chão da sala, abraçada a si mesma, Isadora se sentia menor do que nunca. E talvez, pela primeira vez, estivesse exatamente do tamanho da verdade. O dia amanheceu quente, abafado, como se a própria terra respirasse mais devagar depois da tormenta. Isadora não havia dormido. A noite passara enrolada em silêncio e pensamentos em ebulição. A humilhação pública, o olhar de Miguel, a decepção estampada nos rostos dos moradores, tudo aquilo ainda reverberava como um terremoto dentro dela. Mas havia algo mais sombrio, algo que latejava como uma ferida mal cuidada. Eduardo sabia. Ela não tinha como provar ainda, mas sentia. Sentia no jeito como ele desviava dos nomes, nas palavras frias, no olhar administrativo que ele lançava sobre vidas humanas como se fossem apenas números de relatórios trimestrais. Quando o sol ainda tocava a linha das montanhas, Isadora saiu da casa. Caminhou em direção ao helicóptero, onde Eduardo falava ao celular, dando ordens. Ele a viu se aproximar, desligou e guardou o aparelho no bolso com um ar de superioridade automático. Finalmente decidiu vir comigo? Precisamos conversar. Isadora, esse não é o momento. Temos que sair daqui. Já expôs demais essa situação. Ela o encarou com firmeza. Os olhos, antes embotados pela emoção, agora estavam frios. Você sabia? Eduardo franziu o senho. Do quê? Do caso da barragem, da Zeltar, do irmão do Miguel. Ele hesitou por uma fração de segundo, e essa hesitação foi tudo o que ela precisava para ter certeza. Você sabia, e ficou em silêncio. Isadora, isso é mais complexo do que você imagina. São questões contratuais, sigilos comerciais. Ele morreu, Eduardo, um garoto, engolido por lama tóxica enquanto tentava proteger aquele rio. E você achou que seria melhor esconder, porque era o certo a fazer. O certo? O certo para preservar o grupo, para evitar processos que poderiam arruinar a Vicenza Global. E, por extensão, você, a sua posição. Você cobriu um crime. Eu protegi você. As palavras dele caíram como veneno. Você me protegeu de quem eu sou.
Eu te protegi do que essa verdade poderia fazer com você. Isadora deu um passo para trás, como se ele tivesse cuspido. Você não me conhece, Eduardo, nem nunca conheceu. Se você quer jogar tudo fora por um sujeito que mal terminou o ensino médio, que vive de plantar feijão e carregar balde de água, faça. Mas saiba que você está matando sua reputação no processo. E você está dizendo isso como se fosse algo valioso. É valioso. Ou você acha que alguém no conselho vai ouvir uma mulher que viveu semanas com um camponês e mentiu para todos? Então é isso que você pensa de mim e das pessoas daqui. Eu penso com pragmatismo, com estratégia. Você deveria tentar. Ela respirou fundo. O ar parecia mais denso, mais pesado. Olhou em volta. O helicóptero ao fundo, as montanhas, as casas simples, as pessoas, gente de carne, osso, memória e dor. Eu não vou com você. Você está brincando com fogo. Talvez esteja, mas prefiro me queimar de verdade do que viver protegida por mentiras. Eduardo bufou, afastando-se 2 passos. Depois, virou-se com a voz mais baixa. Você não vai sair dessa impune. Não quero impunidade, quero justiça. Ele riu. Então que fique com seu povo, com sua lama, com seu mártir. E você fique com seus gráficos, com sua frieza e com seu vazio. Sem esperar mais, Isadora se virou e caminhou de volta. Sentia as pernas tremerem, mas não parou. Dentro dela, algo havia rompido. Não era culpa, era clareza. Uma visão repentina da estrutura que sempre esteve ao redor e de tudo o que precisava ser enfrentado. Eduardo não a seguiu. E quando o helicóptero decolou minutos depois, levando com ele sua arrogância e seu império de cinismo, Isadora não olhou para cima. Ela já tinha passado tempo demais olhando para o alto. Agora, era hora de olhar para o chão, para as raízes, e começar. O helicóptero já era apenas um ponto sumindo no céu quando Isadora retornou à vila. A poeira levantada pelo pouso começava a se assentar, mas o que pairava no ar agora era mais denso, um silêncio carregado de olhares duros, dúvidas e desconfiança. O caminho até o centro comunitário pareceu mais longo. Cada passo de Isadora afundava não só na terra úmida, mas também no julgamento silencioso que agora brotava dos olhos que antes a acolhiam com simpatia. Os mesmos que haviam lhe oferecido café e abrigo, agora desviavam o olhar. Ela não era mais Isa. Era Isadora Vicenza, herdeira da empresa responsável por tanto luto escondido nas entrelinhas daquela vila. Sabia disso antes mesmo de qualquer um dizer uma palavra. Lourdes foi a primeira a romper o bloqueio do silêncio. Você devia ter contado desde o começo. Isadora assentiu, com a voz presa na garganta. Eu sei. Você comeu do nosso prato, dormiu sob nosso teto e nos deixou pensar que era uma de nós. Eu tentei ser, mesmo sem merecer. A mulher a observou em silêncio, como quem mede um abismo entre 2 verdades. Quando finalmente falou, não foi com raiva, foi com decepção. Vai demorar para a gente esquecer. Eu não espero que esqueçam, mas quero consertar o que for possível. Então comece do zero, como se fosse ninguém. Isadora baixou os olhos e assentiu. A sentença estava dada. Naquela tarde, decidiu não voltar à casa de Miguel. Subiu para o abrigo improvisado atrás da igreja e pediu por um colchão. Dormiria ali, com os demais, sem privilégios, sem exceções. A cama era dura, o ambiente abafado, mas o que mais doía era a ausência de Miguel, dos olhares de afeto, do riso espontâneo das crianças que agora apenas a observavam de longe. Na manhã seguinte, com as mãos ainda marcadas por bolhas, ela se apresentou para o mutirão de limpeza do galpão. Pegou uma pá, enfiou as botas em meio à lama endurecida e começou a trabalhar. Ninguém lhe deu ordens, ninguém ofereceu ajuda, mas também ninguém a impediu. E isso já era alguma coisa. Por dias, ela se manteve em silêncio, dedicada a tarefas pesadas.
Lavou roupas no rio, consertou uma cerca, empilhou tijolos ao lado de voluntários que ainda hesitavam em se aproximar. O orgulho havia sido retirado junto com a máscara. Restava a essência. Aos poucos, as crianças voltaram. Primeiro, com olhares rápidos. Depois, com frases tímidas. Um deles deixou um copo d'água em cima do banco onde ela descansava. Outro apontou onde a caixa d'água estava com vazamento. Sinais pequenos, mas reais. Miguel, por outro lado, mantinha-se distante. Estava sempre trabalhando em outro ponto da vila, ocupando-se com outras pessoas. Se seus olhos cruzavam os de Isadora, era por acaso. E nesses momentos, seu rosto permanecia neutro, nem raiva, nem gentileza. Apenas reserva. Até que, numa manhã nublada, ela o encontrou sozinho, empilhando sacos de cimento no caminhão de um vizinho. A hesitação que a acompanhava há dias dissolveu-se na necessidade de falar. Miguel! Ele não respondeu de imediato. Terminou de amarrar a lona sobre os sacos antes de encará-la. Eu não sei como te pedir perdão. Então não peça, respondeu ele, sem frieza, mas com firmeza. Mas eu preciso. Você sabe o que significa confiar? Aqui, quando a gente entrega a porta da casa, é porque acredita que a pessoa merece entrar. Você entrou, comeu, dormiu e nunca disse a verdade. Eu tive medo e vergonha. Eu também. A pausa entre as frases era um abismo. De mim? Ela perguntou. Miguel desviou o olhar. De ter acreditado, de ter sentido. Ele não completou. Isso não importa mais, concluiu voltando ao trabalho. Importa para mim, insistiu ela. Mais do que você imagina. Ele a encarou por um segundo, mas não disse nada. E ela entendeu. As palavras não bastariam. Naquela noite, Isadora não procurou consolo. Procurou propósito. Abriu seu caderno e listou o nome de cada família da vila. Ao lado, anotou o que sabia, o que perderam, do que precisavam, o que havia sido prometido e não entregue. Foi dormir com os dedos manchados de tinta e uma missão nascida do chão. No dia seguinte, entregou o caderno a Lourdes, sem pedir crédito. Depois, subiu sozinha no telhado da escola e limpou as calhas. Desceu com as mãos enegrecidas e os pés cortados, mas com a alma levemente mais firme. Ainda não havia perdão, mas havia espaço. E ela se entregaria a cada centímetro de reconquista, como quem planta sobre a terra que um dia ajudou a ferir. A ideia nasceu no silêncio. Durante as madrugadas frias no abrigo improvisado, Isadora rabiscava mapas e listas no caderno já amassado. Observava o vai e vem dos moradores, os pontos mortos da vila, as estruturas semi-abandonadas, os muros caídos, os pátios que poderiam ser hortas. Era como se as possibilidades brotassem entre as rachaduras da lama ressecada. Ela sabia que palavras não bastavam. A vila não precisava de promessas, precisava de ação. E dessa vez, as ferramentas estavam em suas mãos. No terceiro dia, após o confronto com Eduardo, ela reuniu os dados, imprimiu um pequeno plano em folhas dobradas e, com um nó na garganta, foi até Lourdes. Eu quero financiar a reconstrução do galpão da vila, transformar em um centro multiuso para armazenar mantimentos, abrigar cursos, fazer reuniões. Também quero ajudar a reativar o poço do lado leste e reformar a escola, com meu próprio dinheiro. Lourdes a olhou por longos segundos, os olhos endurecidos, mas atentos. Você quer comprar nosso perdão? Não, quero pagar uma parte da dívida que carrego. E acha que isso vai ser suficiente? Acho que nunca vai ser suficiente, mas é o que posso fazer agora. E estou disposta a fazer com as mãos, não só com o bolso. A líder comunitária suspirou, folheando os papéis com lentidão. Comece pelo poço e não use ninguém de fora. Nos dias seguintes, ela contratou um pedreiro da vila com recursos próprios. Comprou os materiais no município vizinho e literalmente cavou com as próprias mãos. Escavou, suou, caiu, levantou. A terra resistia. As pessoas também.
Miguel passou por ela uma vez, no final de uma tarde. Ela estava ajoelhada, com as mãos cobertas de barro, tentando estabilizar uma base de concreto ao lado do poço. Ele apenas lançou um olhar rápido, depois continuou seu caminho sem dizer nada. Ainda assim, ela continuou. No quinto dia, um adolescente chamado Heitor apareceu com um balde d'água e disse: "Posso ajudar com o cimento?" No sexto, 2 mulheres da vila trouxeram pão e café. Não disseram uma palavra, apenas deixaram os alimentos sobre a beirada do tambor. No oitavo, 3 homens ajudaram a erguer a tampa de concreto e selar as laterais do poço com argamassa. No 10º, a água brotou. Limpa, forte, fria, a vila se reuniu ao redor. Primeiro o silêncio, depois aplausos contidos, modestos, mas verdadeiros. O segundo passo foi o galpão. Isadora propôs transformar o espaço esquecido em um centro multifuncional. Apresentou esboços simples, mas com propósito: cozinha comunitária, sala de aula, área para armazenamento seguro de alimentos. O investimento viria dela, mas a construção da comunidade. A recepção foi morna, mas ninguém vetou. Dessa vez, Miguel apareceu na primeira reunião. Sentou-se no fundo. Não falou nada. Apenas observou. Isadora apresentou os números, o cronograma, as possibilidades. "O dinheiro é meu, mas o projeto é nosso", disse com firmeza. Lourdes assentiu. "Só funciona se for assim." Semanas depois, as paredes começaram a subir. Não foi rápido, nem fácil, mas era constante. Heitor tornou-se braço direito de Isadora na obra. Aos poucos, mais moradores se aproximaram. Gente que antes passava distante, agora trazia martelos, cordas, cimento, ideias. Miguel continuava distante, mas não ausente. Participava dos mutirões, trabalhava ao lado dela. Mas as palavras entre os dois eram poucas. Isadora não forçava. Sabia que para certos muros caírem não bastava força, era preciso tempo. Em uma manhã de céu claro, ela chegou ao galpão e encontrou uma pequena faixa pendurada entre 2 pregos, feita de pano velho. Centro Comunitário Raízes de Santa Lúcia. Ninguém confessou ter feito, mas ela reconheceu o gesto. Foi o primeiro sorriso genuíno que deu em semanas. Naquela tarde, ao terminar de assentar os últimos blocos, ela parou, olhou as mãos cobertas de pó e pensou: não era mais sobre ser aceita, era sobre pertencer. O galpão comunitário estava quase pronto. As paredes recém-pintadas ainda exalavam cheiro de cal, e a estrutura de madeira exposta ganhava um brilho suave sob o sol da tarde. Crianças corriam ao redor, jogando pedrinhas no chão batido, e adultos circulavam com tábuas e latas de tinta. Aos poucos, a vila recuperava não só seu espaço, mas também parte da sua dignidade. Isadora trabalhava calada. Preferia a pá e o martelo às palavras. Sentia que cada gesto era uma tentativa de costurar o tecido rasgado entre ela e aquela comunidade. Um fio por vez. E Miguel estava sempre por perto. Nunca longe o bastante para desaparecer, mas também nunca próximo o suficiente para se fazer presente de verdade. Era como uma sombra firme, constante, difícil de ignorar. Trabalhava nas tarefas mais pesadas. Chegava cedo, saía tarde, conversava com os demais, mas com ela só o necessário. Eles se esbarravam em tarefas, cruzavam olhares nos corredores improvisados do canteiro de obras, mas as trocas permaneciam breves. "Precisa de mais cimento", disse ele uma manhã, sem levantar os olhos. "Vou buscar no depósito", respondeu ela, já se virando. E foi isso. Conversas como essa aconteciam com frequência, ásperas, técnicas, contidas, como se qualquer emoção que escapasse além da superfície pudesse afundar os dois de novo. Heitor, que observava os dois com uma mistura de respeito e curiosidade juvenil, certa vez comentou: "Vocês parecem 2 rios correndo lado a lado, mas fingindo que não se veem." Isadora apenas sorriu. Miguel, que escutara de longe, não respondeu. Naquela mesma tarde, enquanto serravam tábuas lado a lado, ela tomou coragem para romper o padrão. "Você me odeia?"
Miguel parou por um instante. Limpou o suor da testa com a manga da camisa. Não, mas não confia em mim. Não é questão de confiança. É de sobrevivência. Ela deixou a tábua de lado. Eu entendo sua dor, mas não quero mais fingir que você não está aqui. E o que quer, Isadora? Ele usou o nome inteiro, com frieza. Quero conversar. Nem que seja só isso. Conversar sobre o quê? Sobre como você viveu anos sustentando algo que destruiu gente como a minha. Sobre como entrou na minha casa e dormiu debaixo do mesmo teto sem dizer quem era. Sobre como me fez acreditar que... Ele parou. Ela não completou. O silêncio que se seguiu foi sufocante e, ao mesmo tempo, necessário. Eu não estou aqui para me defender, nem para te pedir perdão todos os dias, disse ela com calma. Eu só quero que saiba que tudo que fiz, desde que a verdade veio à tona, foi real. É a única coisa que posso te oferecer. A verdade. Agora. Miguel olhou para ela, os olhos cansados, mas atentos. Às vezes, a verdade também destrói. E às vezes, reconstrói. Mas ele não respondeu. Pegou a serra e voltou ao trabalho. Nos dias seguintes, esse padrão se repetiu. Breves diálogos, pausas longas, olhares que diziam muito mais do que a boca permitia. Em uma noite chuvosa, enquanto prendiam lonas para proteger o novo telhado do galpão, um relâmpago iluminou os dois por um segundo. Isadora escorregou na escada. Miguel a segurou antes da queda. Por instantes, ela ficou apoiada no braço dele. Os olhos se encontraram. O tempo quase parou, mas ele recuou, sem agressividade. Apenas firmeza. Cuidado, murmurou. Ela assentiu e desceu sozinha. Esse era Miguel agora. Um campo minado de silêncio e contenção. Um homem tentando proteger o que restava da própria estrutura interna. E Isadora, por mais que desejasse algo mais, entendia. Não insistia. Apenas continuava ali. Porque às vezes ficar também era um gesto de amor. Era cedo quando o primeiro balde d'água foi despejado no chão de cimento rachado. A poeira subiu, misturando-se com o cheiro de tinta, madeira crua e expectativa. A escola de Santa Lúcia, uma construção simples com paredes descascadas e janelas empenadas, estava finalmente no centro das atenções. Durante anos, ela fora esquecida. A enchente só acelerou o que o tempo já corroía, mas agora algo mudava. Era como se, tijolo por tijolo, a vila tentasse dizer às suas crianças: nós ainda acreditamos em vocês. O mutirão começara cedo, convocado por Lourdes e apoiado por Isadora, que organizara os materiais e trouxera os recursos. Pincéis, brochas, rolos, tábuas, martelos, tudo estava à disposição, assim como as mãos de quem acreditava em recomeços. Miguel chegou entre os primeiros. Trazia um conjunto de ferramentas pendurado no ombro e um semblante concentrado. Isadora já estava no pátio, distribuindo funções com uma prancheta velha e um boné improvisado. Quando o viu, hesitou por um instante. Mas então continuou, como se sua presença fosse agora parte do fluxo natural das coisas. Preciso de alguém que saiba reforçar estruturas de telhado, disse ela, sem olhar diretamente para ele. Eu sei fazer isso, respondeu Miguel, do mesmo jeito prático de sempre. Ela apenas assentiu. Ele subiu na escada minutos depois, com 2 ajudantes ao lado. Os 3 começaram a retirar telhas danificadas, em sincronia. Isadora, por sua vez, focava na parte interna, coordenando pintura e divisão de tarefas por sala. Durante toda a manhã, eles trabalharam lado a lado. Não juntos, mas em paralelo. Não havia intimidade, mas havia respeito. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia ser o suficiente. Na hora do almoço, os voluntários se reuniram sob a sombra de uma árvore grande no fundo do terreno. Lourdes distribuía arroz, feijão e frango em marmitas reaproveitadas. Isadora sentou-se no chão, entre 2 adolescentes, com o rosto e os braços sujos de tinta azul clara. Miguel estava do outro lado da roda.
E, para a surpresa dela, ele se aproximou e sentou-se a uma distância próxima, mas segura. A estrutura do telhado estava pior do que eu pensava, disse, entre uma garfada e outra. E mesmo assim, você resolveu ficar lá em cima por 3 horas. Melhor eu do que alguém despencar. Ela riu com suavidade. Obrigada. Você fez a parte mais difícil. Tirar gente da inércia. A culpa foi da escola. Ela me olhou com aqueles vidros quebrados como quem pede socorro. A gente sente quando os lugares pedem ajuda. Eles não disseram mais nada por alguns minutos. O som dos talheres, das vozes ao redor e das folhas se mexendo ao vento preenchia os espaços. Miguel limpou a mão no pano do bolso e se levantou. Volto pro telhado depois da comida. Miguel, chamou Isadora com cuidado. Ele a olhou, paciente. É bom trabalhar com você. A resposta dele veio com um leve sorriso, quase imperceptível. É bom ver você aqui, ainda aqui. A tarde passou como uma linha contínua de progresso. As salas foram ganhando cor, a fachada, reparo. As crianças que observavam de longe começaram a se aproximar, ajudando a pintar as barras do parquinho e recolher pincéis espalhados. Em determinado momento, Isadora subiu na escada para ajudar a fixar uma nova placa na entrada da escola. Miguel segurava a base da estrutura. Cuidado com o pé esquerdo, avisou ele, apontando o degrau solto. Ela assentiu, segurando o parafuso com as 2 mãos. Já pensou se essa placa cai justo no dia da reinauguração? Aí a gente faz outra, melhor que fazer vista grossa. Como tantas vezes fizemos, disse ela quase como um desabafo. Miguel não respondeu de imediato. Depois, com um tom mais leve, disse: a diferença é que agora a gente está olhando e fazendo. Quando Isadora desceu, o sol já começava a cair. O céu ganhava tons alaranjados e o cheiro de tinta fresca ainda impregnava o ar. Ela parou diante da escola, observando o resultado do dia. Ao seu lado, Miguel também parou. Tá ficando bonito, comentou. Tá ficando vivo, corrigiu ela. Os dois se entreolharam por um instante, sem necessidade de mais palavras. Era uma reconstrução da escola, da vila, deles. E pela primeira vez, tudo parecia no lugar certo. A cidade parecia mais fria do que Isadora lembrava. Não pela temperatura, mas pela ausência de humanidade nos prédios espelhados, nas calçadas apressadas, nos rostos que nunca se olhavam. Havia semanas que ela não pisava ali. O salto do sapato ecoava de forma estranha no mármore polido da entrada da sede da Vicenza Global. Os olhos que antes a seguiam com admiração, agora a observavam com dúvida. Alguns com medo, outros com desdém. Ela caminhou pelos corredores como quem retorna a um lugar onde nunca se sentiu parte. Vestia uma calça sóbria, camisa branca e blazer. Mas o corpo trazia o cansaço da estrada de terra, das calhas lavadas, das mãos ainda marcadas pelo trabalho. Era outra, e isso se notava em cada passo. Na recepção do 23º andar, foi recebida por um assistente novo. Senhorita Vicenza, o conselho a aguarda. Obrigada, respondeu seca. As portas de vidro se abriram automaticamente. Lá dentro, o painel de madeira escura e os assentos em couro moldavam a mesma atmosfera de sempre. Poder embalsamado. Ao redor da mesa de carvalho, 7 diretores, incluindo 3 fundadores da empresa, além do advogado-chefe e o vice de operações. O pai dela, Lorenzo Vicenza, não estava. Retirara-se do cargo há meses, mas sua influência ainda pairava como um perfume antigo. Isadora cumprimentou cada um com um aceno contido. Não havia espaço para gentilezas. Quando se sentou, pousou à frente uma pasta com anotações e gráficos impressos. Obrigada por me receberem. Sei que meu retorno levanta questionamentos. E é exatamente por isso que estou aqui, para propor mudanças estruturais. A presidente do conselho, Clara Mendes, olhou-a com polidez disfarçada. Estamos cientes da sua jornada recente,
Mas é importante lembrar que a Vicenza Global responde a acionistas e não a causas sentimentais. Não se trata de sentimento, e sim de impacto, respondeu Isadora com firmeza. O que proponho é que atualizemos o Estatuto Corporativo para incluir um novo capítulo de responsabilidade social efetiva. Quero transformar a Zeltar Ambiental em um braço voltado para a reparação e regeneração ambiental real, com fiscalização, transparência e diálogo com as comunidades. Houve um breve silêncio. Quer usar a empresa como ferramenta de expiação pessoal? Provocou o diretor financeiro, um homem grisalho de voz cortante. Quero evitar que o nome Vicenza seja sinônimo de destruição, rebateu. E quero que sejamos o primeiro grupo empresarial deste porte a agir com autenticidade em relação à sustentabilidade. Não como campanha de marketing, mas como compromisso público. Um outro membro, jovem e ambicioso, interveio. Sabe quanto isso custaria? Em auditorias, reestruturação, compliance. Sei, e sei quanto custaria ignorar. A longo prazo, reputações são mais frágeis do que lucros trimestrais. Clara cruzou as mãos sobre a mesa. Seu nome tem peso aqui, e respeito. Mas essa proposta precisa ser colocada em votação, e para ser franca, não acredito que vá adiante. Prefiro ser voto vencido do que cúmplice do silêncio, respondeu Isadora levantando-se com calma. Ela deixou as cópias do projeto sobre a mesa. Em seguida, caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. O mundo mudou. E quem não muda com ele, apodrece na própria soberba. Ninguém respondeu. Do lado de fora, o assistente aguardava em silêncio. Quando ela entrou no elevador, sentiu um aperto no peito, mas também uma leveza inesperada. Não viera ali para vencer. Viera para marcar território, para plantar uma semente, mesmo que num solo árido. A proposta fora rejeitada, mas agora ela não estava mais sozinha. Ela sabia o que precisava fazer, e isso não dependia mais da aprovação de homens sentados em cadeiras caras. O dia amanheceu cinzento em São Paulo, como se o céu refletisse a tensão que pairava sobre os bastidores da Vicenza Global. A sede da empresa estava cercada por câmeras, jornalistas e curiosos. Algumas faixas, penduradas discretamente nos postes da calçada, exibiam palavras como justiça, responsabilidade, mudança. Era um dia diferente, um dia que já entrava para a história antes mesmo de começar. A convocação da coletiva de imprensa partira de Isadora com poucas palavras, mas muita firmeza. Não houve solicitação de aprovação do conselho. Não houve eufemismo, ela simplesmente anunciou que precisava falar. Como filha de Lorenzo Vicenza, como mulher e como cidadã. O auditório estava cheio, cada poltrona ocupada por representantes da mídia, influenciadores, ONGs ambientais, estudantes e até funcionários da própria empresa. Atrás do púlpito de madeira escura, o símbolo da Vicenza Global brilhava com sobriedade, mas agora sob outro olhar. Quando Isadora entrou pela lateral do palco, um silêncio automático se impôs. Nada na sua presença remetia à imagem que o público conhecia. Ela não usava salto, não usava joias. O cabelo, preso de maneira prática, revelava um rosto sem vaidade, mas com firmeza. A pele bronzeada denunciava semanas sob o sol do interior. A postura era tranquila, mas o olhar carregava fogo. Ela se posicionou atrás do púlpito, respirou fundo e encarou a plateia. Boa tarde. Pausou. Uma única palavra, mas dita com clareza e coragem. Meu nome é Isadora Vicenza. E por muitos anos, esse foi o único peso que carreguei. Um sobrenome, um crachá, uma linha no organograma de uma das maiores corporações deste país. Mas hoje, não falo a vocês como executiva. Falo como alguém que precisou quase morrer para aprender a viver de verdade. A plateia manteve o silêncio. Os jornalistas preparavam suas perguntas, mas estavam cientes de que o discurso valeria mais do que qualquer manchete. Há alguns meses,
Fui arrastada por uma enchente e resgatada por um homem simples chamado Miguel. Ele me levou para sua casa, me deu abrigo, dividiu sua comida e me mostrou um mundo que meu sobrenome me impedia de ver. Foi em Santa Lúcia, uma vila esquecida, que descobri o verdadeiro significado de justiça social. Lá, eu vi o que nossa empresa deixou para trás. Um rio morto, casas partidas, rostos cansados e uma história de dor que ninguém quis ouvir. Ela se aproximou mais do microfone. O tom era contido, mas a emoção era inegável. A empresa que carrega meu nome e parte do meu sangue foi responsável direta por um desastre ambiental que matou um jovem chamado Samuel. Ele era irmão de Miguel. Era brilhante, tinha sonhos e foi engolido pela lama porque nós, aqui dentro, não ouvimos os alertas. Silenciamos, negligenciamos. Houve um murmúrio. Isadora ergueu a mão levemente pedindo silêncio. Hoje eu assumo essa culpa. Não com palavras vazias, mas com ação. Venho propor publicamente a reformulação do Estatuto da Vicenza Global para incluir a responsabilidade social e ambiental como cláusula vinculativa. Isso significa que nenhum projeto será aprovado sem um plano de impacto real, que a Zeltar Ambiental deixará de ser um nome para se tornar um braço ativo de regeneração. E que todos os membros do Conselho que se recusarem a isso terão seus votos expostos, sem mais anonimato, sem mais blindagem. Os flashes começaram. O som das câmeras agora competia com o som da respiração contida do público. Eu estou doando 100% do meu bônus anual para iniciar o projeto Raízes e convido todos os diretores, acionistas e executivos a fazerem o mesmo. Não como gesto heróico, mas como obrigação moral. Ela folheou a última página do discurso. Por um segundo sua voz vacilou, mas prosseguiu. Por anos vendemos inovação, progresso, futuro, mas não se constrói futuro onde há escombros de vidas. O mundo não aguenta mais discursos, o mundo precisa de verdade, e a minha é essa. Eu não posso mudar o passado, mas posso e vou lutar por um presente mais digno para quem foi esquecido. Encerrando, afastou-se do microfone. Por 3 segundos, o auditório permaneceu imóvel. Então, um aplauso solitário, vindo de um funcionário na última fileira, se espalhou como fogo. Logo, todos aplaudiam de pé. O som ecoou pelos corredores, invadiu os elevadores, alcançou a calçada. Do lado de fora, a notícia já corria pelas redes. Isadora quebra o silêncio. Herança e consciência, da culpa à mudança. A comoção era real. O vídeo do discurso viralizou em menos de 15 minutos. Celebridades compartilharam, ativistas comemoraram, estudantes se inspiraram. E até rivais corporativos foram forçados a reconhecer. A Vicenza Global havia sido balançada por dentro. Na manhã seguinte, o conselho, pressionado como jamais fora, se reuniu. Clara Mendes, com olhos tensos e expressão contida, foi a primeira a falar. Votaremos novamente. E desta vez, em caráter extraordinário. A votação foi apertada, mas a proposta foi aprovada. E com ela, o nascimento oficial do projeto Raízes. Isadora não deu entrevistas após o anúncio. Não sorriu para as câmeras. Apenas voltou. De táxi, sem comitiva, sem alarde. Pediu ao motorista para deixá-la na estrada de terra que levava até Santa Lúcia. Caminhou sozinha os últimos 2 quilômetros, como se quisesse sentir de novo o chão que lhe dera o norte. Agora, com o país a seus pés, ela só pensava em uma coisa: retribuir ao lugar que lhe ensinou o que é ter alma. O entardecer em Santa Lúcia não era apenas bonito, era sereno. Os tons de laranja e rosa escorriam entre as copas das árvores, como se pintassem a vila com calma. O vento que vinha dos campos trazia o cheiro de terra molhada, ervas recém-colhidas e a promessa silenciosa de recomeços. Isadora voltara havia 2 dias.
Chegou sem alarde, carregando uma mochila pequena, o caderno velho e um envelope com cópias do projeto recém-aprovado. Foi recebida com abraços tímidos, olhares gentis e um silêncio respeitoso que dizia: "A gente viu." Desde então, passava os dias organizando os primeiros passos do projeto Raízes com os moradores e cuidando dos detalhes do centro comunitário, que agora funcionava a todo vapor. Heitor coordenava os adolescentes. Lourdes organizava os cursos de alfabetização e economia doméstica. E Miguel ainda era Miguel. Trabalhava nas plantações, ajudava nas construções, consertava cercas, mas evitava cruzar os caminhos dela por mais do que alguns minutos. Ainda assim, havia algo diferente em seu olhar. Menos peso, menos reserva. Naquela tarde, enquanto regava o canteiro de hortelã ao lado da escola, Isadora o viu se aproximar devagar. Trazia uma caixa de madeira com mudas de girassol e um olhar que, pela primeira vez em muito tempo, buscava o dela sem hesitação. "A terra ali perto do galpão está boa. Pensei que a gente podia plantar isso juntos", disse ele sem rodeios. Ela sorriu, abaixando o regador. Achei que nunca mais ia ouvir esse "agente" de novo. Ele se abaixou ao lado dela, pegando a enxada com naturalidade. Achei que também nunca mais ia querer dizer. Por alguns segundos, os dois trabalharam em silêncio. A terra cedia fácil sob as mãos. Os brotos foram colocados com cuidado, um a um, com espaço para crescer. "Você mudou as coisas", disse ele de repente. "Ou talvez tenha sido a terra que me mudou", respondeu, olhando o solo entre os dedos. Miguel limpou as mãos no jeans e a encarou. "Eu fiquei com raiva, não só pela mentira, mas porque eu te vi, antes de saber quem você era. E eu confiei. E eu falhei com isso. Sim, mas também voltou. E não precisava." Ela suspirou. "Eu precisava sim. Para mim, para vocês, para tudo que eu quero construir agora." Miguel tirou um papel dobrado do bolso. Era o panfleto do projeto Raízes. Isadora arregalou os olhos. "Onde achou isso?" "Tava na igreja. Vi que teu nome tá ali. Mas dessa vez do jeito certo." Ela olhou para ele com os olhos marejando. "O certo é esse aqui", respondeu apontando para a terra. Ele assentiu. Depois estendeu a mão, suja de barro. Ela hesitou. E então segurou. Ficaram assim, mãos entrelaçadas por um instante que parecia conter tudo. A dor, a redenção, o aprendizado, o afeto ainda silencioso, mas pulsante. "Sabe", disse Miguel encarando o horizonte. "Meu irmão uma vez me disse que a gente só entende a vida quando para de tentar vencê-la. E começa a plantar coisas boas, mesmo sem saber se vai colher." Isadora sorriu com os olhos fechados. "Então acho que estamos finalmente entendendo. Talvez. E se um dia eu errar de novo?" Miguel deu de ombros. "A gente aprende a consertar. Como se conserta cerca torta, com tempo e paciência." Os dois terminaram de plantar os girassóis. Depois, sentaram-se na beirada do canteiro, as costas apoiadas no muro recém-pintado, o céu escurecendo aos poucos sobre eles. "Você ainda gosta de cidade?" perguntou Miguel. "Gosto, mas gosto mais de terra, de vento e de silêncio que fala." "E gosta de mim?" Ela riu, encostando a cabeça no ombro dele. "Gosto, mesmo quando você cala mais do que devia. Então talvez a gente tenha alguma chance. Talvez já tenhamos." Ali, naquele fim de tarde, entre risos baixos, mãos sujas e palavras sem pressa, Miguel e Isadora fizeram o que nunca haviam feito de verdade. Se escolheram, não por impulso, mas por raiz. O céu de Santa Lúcia amanheceu com um azul tão limpo que parecia recém-pintado. A vila, que já respirava outro ritmo, despertou mais cedo naquele sábado. Crianças corriam pelas trilhas de terra, mulheres preparavam flores de papel colorido, homens amarravam fitas em cercas e postes. A escola havia virado salão, o galpão, agora revitalizado, se tornara cozinha comunitária.
E a pequena praça de terra batida fora transformada por um único dia em altar. Isadora acordou com o cheiro de café forte vindo da cozinha da casa de Lourdes, onde dormira na noite anterior. Sentou-se na cama por um instante, em silêncio. Havia algo de irreversivelmente bonito na simplicidade daquele momento. A vida inteira fora feita de cerimônias opulentas, festas sob luzes artificiais, sorrisos ensaiados. Mas agora, ao se olhar no espelho, vendo-se com o rosto limpo, o cabelo trançado pelas mãos de Heitor, que se revelara habilidoso com penteados, ela viu pela primeira vez alguém que não precisava impressionar, apenas existir. Lourdes entrou com um vestido branco de linho simples nas mãos. Está na hora, menina. Isadora sorriu, pegando o tecido com cuidado. Nunca pensei que diria isso, mas estou nervosa. Não se preocupe, você não vai casar com um rei, vai casar com a terra. No centro da vila, Miguel já estava pronto. Vestia camisa clara, calça de algodão e um par de botas antigas que mandara engraxar. O cabelo, sempre bagunçado, agora estava preso em um coque discreto, a barba feita, a expressão serena. Você está parecendo homem de cartório, comentou um senhor batendo em seu ombro. Miguel riu. Hoje posso parecer. Amanhã volto a parecer agricultor. Só não esqueça, agora carrega o peso da mulher mais falada desse país. E o privilégio também. A cerimônia foi marcada para as 4 da tarde. Não havia altar convencional, apenas uma estrutura de bambu decorada com panos brancos, flores do cerrado e ramos de alecrim. No chão, passadeiras de juta, folhas verdes e pétalas recolhidas pelas crianças. O som do violão de um rapaz da vila preenchia o ar com acordes suaves, enquanto os convidados se sentavam em bancos improvisados, alguns sobre esteiras. Quando Isadora apareceu na curva da estrada, o burburinho cessou. Vestia o vestido de linho com sandálias de tiras. Trazia nas mãos um buquê de ervas, hortelã, manjericão, lavanda e alecrim. O coração batia forte, mas os pés avançavam firmes. Miguel a esperava ao lado do altar. Quando a viu, seus olhos se suavizaram. Ela andou em sua direção com um sorriso contido, os olhos brilhando. Parou diante dele e disse, antes que qualquer oficiante falasse, eu vim. Miguel apenas respondeu, e eu fiquei. A cerimônia foi conduzida por Lourdes, com sua voz forte e firme. Este casamento é de barro e semente, começou ela. Não se trata de alianças de ouro, mas de mãos que se sujaram juntas. Não se trata de promessas que ecoam em salões, mas de gestos que brotaram entre chuvas e silêncios. Os votos foram simples. Eu, Isadora, escolho você, Miguel. Não porque preciso, mas porque te respeito e porque encontrei em você a minha raiz. Eu, Miguel, escolho você, Isadora, mesmo com medo, mesmo com dúvida, porque você trouxe sol quando só havia chão molhado e porque eu quero construir, não sozinho, mas contigo. As crianças entregaram 2 alianças feitas de cipó e madeira polida, e quando colocaram nos dedos um do outro, todos aplaudiram. O aplauso não foi explosivo. Foi longo, caloroso, emocionado. O banquete foi coletivo. Panelas de barro, doces feitos pelas mulheres da vila, caldo de mandioca, bolos simples e sucos naturais. Havia música, havia dança. Mas, acima de tudo, havia algo raro: pertencimento. No fim da tarde, Isadora e Miguel caminharam até o campo onde plantaram os girassóis. Sentaram-se no chão, encostados um no outro. O céu alaranjado os envolvia como um véu silencioso. Casamos, disse ela, como quem ainda testava a palavra. Casamos, confirmou ele, entrelaçando os dedos aos dela. E agora? Agora a gente planta mais. E cuida melhor. Ela sorriu. Nunca imaginei que amar podia ser tão calmo. É que você nunca teve amor com cheiro de terra. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Na vila, as luzes feitas de potes de vidro e velas começavam a brilhar.
Crianças ainda corriam, músicas continuavam, mas para eles, naquele momento, tudo estava em paz. Porque, enfim, entre mundos tão distantes, dois corações haviam aprendido a andar no mesmo compasso. O tempo passou devagar em Santa Lúcia, como sempre fez. Mas ainda assim, tudo mudou. 5 anos haviam se passado desde aquele dia sob o altar de bambu, em que a vila se reunira para testemunhar uma união improvável, mas necessária. Desde então, as sementes que Isadora e Miguel plantaram, no chão e nas pessoas, germinaram com uma força silenciosa, mas implacável. A vila hoje era outra. O galpão havia se transformado num centro regional de formação em agroecologia. A escola dobrara o número de salas. A horta comunitária abastecia dezenas de famílias e também fornecia alimentos para programas escolares. O projeto Raízes, uma ideia nascida do luto, ganhara dimensões nacionais. Isadora tornara-se referência em responsabilidade socioambiental. Falava em universidades, participava de audiências públicas, mas seu lugar preferido ainda era a varanda da casa que dividia com Miguel, de frente para os girassóis que nunca deixaram de florescer. Miguel, por sua vez, nunca quis sair dali. Preferia ensinar os jovens da vila a cuidar da terra, do que discursar em Brasília. Seu nome corria por rádios, mas sua alma seguia enraizada no barro. Juntos, eles se tornaram algo mais do que casal. Tornaram-se lenda. Na sede do projeto Raízes, agora instalada numa construção ampla de adobe e vidro, Isadora caminhava entre corredores repletos de jovens aprendizes. As paredes exibiam fotografias de antes e depois, vilas transformadas, rios limpos, escolas reabertas. Cada imagem contava uma história que, de alguma forma, começara com a deles. Ela parou diante de um mural que exibia o rosto de Samuel, o irmão de Miguel, com a legenda "A semente que nos acordou". Fechou os olhos por um instante. Respirou. Na sala de reuniões, representantes de comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas e urbanas a aguardavam para uma assembleia de planejamento. Quando ela entrou, todos se levantaram, não por protocolo, mas por respeito. "Vamos começar", disse ela. "Temos muito chão para andar, mas temos bons pés." Enquanto isso, Miguel dava uma aula prática no campo da escola rural. O tema era compostagem, mas, como sempre, acabava indo além. "Vocês sabem o que é adubo natural?" perguntou a um grupo de crianças com botas de borracha e cadernos manchados de barro. "É transformar o que sobra em coisa boa", respondeu uma menina orgulhosa. "Isso mesmo. E gente também é assim. A gente passa por dor, perde coisa, leva tombo. Mas se souber transformar, vira raiz, vira vida nova." Os olhos dos pequenos brilhavam, e não só pelo sol. Na hora do intervalo, Miguel sentou-se sob a árvore ao lado do galpão. Tirou um livro do bolso. Era um dos cadernos antigos de Isadora, agora encadernado e distribuído como manual de capacitação do projeto. No final, havia uma dedicatória dela: "Para você que ensinou que amor é adubo de tudo que cresce." Ele sorriu. O tipo de sorriso que nasce no peito. Na primeira noite do Festival das Comunidades, um evento anual criado por eles, a vila estava em festa. Havia barracas de comida tradicional, apresentações de danças locais, debates sobre clima e uma roda de histórias. Mas o auge da noite era sempre o mesmo. O momento em que Isadora e Miguel falavam juntos, à luz de velas para todos. Subiram no palco sob aplausos e lanternas acesas. "Boa noite", disse Isadora com o microfone em mãos. "Boa noite", repetiu Miguel, um passo atrás. "Hoje estamos aqui não para falar do que fizemos, mas do que conseguimos fazer juntos. Isso aqui não é sobre mim, nem sobre ele, é sobre todos nós." Miguel completou. "É sobre não desistir mesmo quando tudo parece lama. Porque até a lama pode virar horta." As pessoas aplaudiram, algumas choravam. Isadora concluiu:
Dizem que somos uma história bonita, mas a verdade é que somos apenas verdade, com erros, tropeços e escolha diária. E se isso emociona, talvez seja porque o mundo está mesmo precisando de mais verdade. Na plateia, Lourdes enxugava os olhos com o lenço colorido de sempre. Heitor, agora um educador ambiental, filmava tudo com um drone simples. As crianças corriam entre os pés de milho rindo, e ao fundo os girassóis se inclinavam como se também ouvissem. Naquela mesma noite, sozinhos de novo na varanda, Isadora e Miguel tomavam chá. O céu estava limpo e as estrelas pareciam mais próximas. "Você acha que a gente conseguiu mesmo mudar alguma coisa?" perguntou ela de repente. Miguel olhou para o campo iluminado pela lua. "A gente não mudou o mundo, mas fez o nosso pedaço de chão florescer. E isso já é mais do que muita gente sonha." Ela encostou a cabeça em seu ombro. Ele entrelaçou os dedos aos dela. "Eu queria que Samuel visse tudo isso." "Ele vê", respondeu Miguel, com convicção. "Toda vez que uma semente nasce, ele está ali, em alguma folha, em algum sorriso." O silêncio que se seguiu foi puro e perfeito. Meses depois, uma equipe de documentaristas veio à vila. Gravaram tudo: o centro, a escola, o casamento dos filhos de Lourdes, os rios limpos, as casas reconstruídas. Gravaram as mãos calejadas de Miguel, o olhar decidido de Isadora, o riso das crianças. O filme se chamou Raízes da Verdade. Viralizou. Milhões de pessoas assistiram, compartilharam e choraram. Mas para eles, o que importava mesmo era o que não cabia na tela: o cheiro da terra depois da chuva, o som do feijão borbulhando na panela de barro, e o amor que floresce, firme, quando tudo o que se planta é feito com alma. E então, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima! Uma mulher em situação de rua conserta a bicicleta de um menino que chorava.